Olá amigos, esse é o Repórter Antiquado, testemunha factual da história. O Repórter Antiquado é o serviço público oferecido pela Restauradora Antiquários ao tempo que às sextas-feiras, com exceções aos sábados, traz um tema novo relacionado à história. E hoje o tema da semana será sobre a máquina de escrever. Quer acompanhar? Após a vinheta. A máquina de escrever ou máquina datilógrafa é um equipamento mecânico, eletromecânico ou eletrônico equipado com teclas que, quando acionadas, movimentam tipos que imprimem letras, números, símbolos no papel, facilitando e dando maior agilidade ao processo de escrita. As primeiras máquinas de escrever produzidas foram as manuais, com acionamento mecânico de suas teclas. Posteriormente surgem as eletromecânicas, com base no funcionamento mecânico, auxiliado por um motor elétrico para diminuir o esforço e dar mais agilidade na escrita. E finalmente surgiram as eletrônicas, com acionamento dos tipos em margaridas ou esferas, capazes de alcançar maior e melhor velocidade e qualidade de impressão, além de possibilitar a correção dos erros com as fitas corretivas. Falaremos sobre sua história. Antes da gente começar a falar da máquina de escrever propriamente dito, temos que citar a empresa Remington, que a Remington antes apenas se dedicava à produção de armas de fogo e foi a primeira empresa a investir no processo de produção de uma máquina de escrever, ao ano de 1874, já com uma configuração bem próxima do modelo que se tornou popularmente conhecido em todo o mundo. A partir de 1880, as máquinas de escrever passam a ser adotadas pelo mercado corporativo em busca de legitimação dos documentos comerciais que eram produzidos em suas transações. O aumento da demanda despertou o interesse das indústrias para o novo produto, primeiramente nos Estados Unidos da América, depois na Europa, sendo a Alemanha um dos principais polos produtores do novo invento, e que em seguida se espalhou para os demais países industrializados. E uma coisa que surgiu com o advento da máquina de escrever foi a necessidade da contratação de datilógrafos, capazes de operar os novos equipamentos com velocidade e precisão. Com isso, as mulheres passaram a ter espaço nos escritórios, redações e cartórios, assumindo funções nas áreas administrativas, o que constitui um dos primeiros movimentos para a conquista dos direitos femininos. Vamos começar com as primeiras invenções, né? Embora muitas máquinas de escrever modernas tenham designs semelhantes, sua invenção foi progressiva, desenvolvida por diversos inventores que trabalharam independentemente ou na concorrência ao longo de várias décadas, como no caso do automóvel, do telefone e do telégrafo. Várias pessoas contribuíram com percepções e invenções que acabaram resultando em um instrumento cada vez mais bem sucedido comercialmente. Historiadores estimam que foram criados 52 protótipos de máquina de escrever antes do surgimento de um modelo viável. Citando aqui um pouco alguns inventores, em 1575, o gravador italiano Francesco Rampazzetto inventou a escritura tátil, uma máquina para imprimir carta em papéis. E em 1714, Henry Mill obteve uma patente na Grã-Bretanha para uma máquina que parece ter sido semelhante à máquina datilógrafa. A patente mostra que a máquina foi realmente criada e ela tinha como objetivo imprimir ou transcrever letras em um pedaço de papel sem precisar da escrita manual. E acreditava-se que ela poderia ser de grande utilidade em registros públicos e órgãos do gênero pela dificuldade de falsificação ou de rasura em documentos. Falando sobre a máquina de escrever. No início do século XIX, mais precisamente ao ano de 1802,
o italiano Agostino Fantoni desenvolveu uma máquina de escrever especial para sua irmã cega para que a mesma pudesse escrever. E entre os anos de 1801 e 1808, o italiano Pellegrino Turi inventou uma máquina de escrever para uma amiga cega, com o mesmo propósito do outro inventor, mas a amiga cega dele era a condessa Carolina Fantoni de Fisano. Era comum nesse período que as máquinas de escrever fossem pensadas para a utilização de pessoas com visão comprometida, para que imprimissem apenas caracteres maiúsculos. Mas ao ano de 1823, o italiano Pietro Conte de Sillavega inventou um modelo de máquina de escrever que foi chamado de taquígrafo, também conhecido como tactipo. E em 1829 foi a vez do norte-americano William Austin Burt para patentear uma máquina chamada de tipógrafo. Em comum com muitos outros modelos mais antigos, é listada como a primeira máquina de escrever de fato. O Museu de Ciência de Londres descreve a invenção de Burt como o primeiro mecanismo de escrita cuja invenção foi documentada, mesmo que tal afirmação possa ser um pouco exagerada, como já citado anteriormente, né? De 1829 a 1870, muitas máquinas de impressão ou datilografia foram patenteadas por inventores na Europa, na América, mas nenhuma teve produção comercial. A primeira em 1843 para ajudar os cegos, como quirógrafo em 1845, e em 1855 o italiano Giuseppe Ravisa criou um protótipo de máquina de escrever chamada de sembolo scrivano, ou máquina de escrever a tasti. Era uma máquina avançada que permitia que o usuário ver a escrita à medida que a mesma era datilografada. Em 1861, o padre Francisco João de Azevedo, então tipógrafo, criou no Recife uma máquina de escrever em madeira de jacarandá com 16 pedais, e a mesma tinha aparência semelhante a um piano. E ele apresentou na Exposição Agrícola e Industrial de Pernambuco, sendo premiado com medalha de ouro pelo imperador Dom Pedro II, e sua invenção era para ter sido exposta na Feira Mundial de Londres, mas por causa de seu tamanho acabou não sendo embarcada. E muitos brasileiros, assim como o governo federal brasileiro, reconhecem o padre Azevedo como o inventor da máquina de escrever. Uma afirmação que tem sido objeto de alguma polêmica, porque, não dá pra dizer que ele é o inventor, né? Porque a máquina de escrever mesmo não tem o inventor certo. E em 1865, John Jonathan Pratt, de Centre, Alabama, né, construiu uma máquina chamada de... Esse nome aqui vai ser um pouquinho difícil. Pterotype. Vou colocar no vídeo, né? Que apareceu em um artigo em 1867 na revista Scientific American. E entre 1864 e 1867, Peter Mitterhofer, um carpinteiro do Tirol do Sul, então parte da Áustria, essa região, desenvolveu vários modelos e um protótipo de máquina de escrever totalmente funcional em 1867. Vamos falar agora sobre as máquinas da Challis e Glendon. A primeira máquina de escrever com sucesso comercial foi patenteada em 1868 pelos americanos Christopher Lathan Schulz, Frank Haven Hall, Carlos Glendon e Samuel W. Soley, em Milwaukee, no Wisconsin. Contudo, pouco tempo depois, Schulz repudiou a máquina e recusou-se a usá-la ou mesmo até recomendar o invento. E o protótipo funcional, feito pelo relojoeiro e maquinista Matias Shawalbar, também aquela coisa, né? Eles não acreditavam no próprio invento, né? E isso foi um erro. E
Glinden e Sauli vendem suas ações na patente para a empresa Desmore Shoeless, e que fez um acordo com a E. Hamilton Sons, então famosa fabricante de máquina de costura, para comercializar a máquina como Shoeless e Glinden Type Whittler. Essa foi a origem do termo máquina de escrever, né? E a Hamilton iniciou a produção de sua primeira máquina de escrever ao dia 1º de março de 1873 em Ilion, Nova York, e ela tinha um layout de teclado QWERTY, que devido ao sucesso da máquina foi lentamente adotado por demais fabricantes do invento. Como acontece com a maioria das máquinas de escrever antiga, quando a barra do tipo batem para cima, a pessoa que digitava não conseguia ver os caracteres à medida que os mesmos eram datilografados. E aí surge também as máquinas com modelo do sistema Index, que é a máquina que chega ao mercado em 1880, e a máquina de escrever com o sistema Index usava um ponteiro ou caneta para escolher dentre as letras previamente disponíveis uma espécie de index. A máquina de escrever adotava um sistema Index, foi popular por um curto período de tempo em alguns nichos específicos de mercado. E embora fossem mais lenta do que as máquinas de teclado, eram mecanicamente mais simples e leves, portanto eram comercializados como adequados para viajantes, e também eram vendidos a preços mais em conta do que as máquinas tradicionais, o que as conferiam vantagens para usuários que produziam pequenas quantidades de correspondência digitada. Contudo, essas vantagens logo deixaram de existir, pois, por um lado, as máquinas de escrever com teclado tornaram-se mais leves e portáteis, e por outro lado, as máquinas usadas, recondicionadas, entraram no mercado a preços mais acessíveis. A última máquina ocidental com sistema Index comercializada amplamente foi a Mignon, produzida pela empresa AEG, né, considerada uma das melhores máquinas de escrever de seu modelo, né? A parte da popularidade vinha de seus índices de tipos intercambiáveis, que permitiu o uso diferente de várias fontes e conjuntos de caracteres, algo muito poucas máquinas de teclado permitiam, apenas a um custo adicional considerável, e a mesma parou de ser produzida em 1934. Falaremos agora sobre os primeiros modelos elétricos. Algumas máquinas de escrever elétricas foram patenteadas no século XIX, mas a primeira máquina conhecida a ser produzida em série foi a Carrier de 1900. A máquina de escrever elétrica foi produzida pela Blinken Delfer Manufacturing Company em Stanford, Connecticut, em 1902. Com as máquinas de escrever manuais da marca, ela usava uma roda cilíndrica ao invés de barras de tipos individuais. A máquina foi produzida em vários modelos, mas aparentemente não foi um sucesso comercial por razões que até hoje ninguém sabe. O próximo passo no desenvolvimento da máquina elétrica só veio em 1910, quando Charlie e Howard Krum, né, registraram a patente para o primeiro teletipo de escrita prático. A máquina dos Krum, chamada de Morcom Printed Telegraph, também usava uma roda em vez de barras de tipos individuais, e essa máquina foi usada como o primeiro sistema comercial de teletipo de escritas nas linhas da Postal Telegraph Company, entre as cidades de Boston e a cidade de Nova York, em 1910. Em 1928, a Delco, uma divisão do grupo General Motors, compra a Northwest Electric, e o negócio de máquinas de escrever foi desmembrada, como a Electromatic Type Itters. Cara, até hoje eu não sei falar escrita em inglês, cara. INSE. Em 1933, a Electromatic foi adquirida pela IBM, e então gastou mais ou menos $1 milhão em redesenho da companhia, lançando a IBM Electric Type Whittler. Não, escrita.
Model 1, em 1935. Em 31, uma máquina de escrever elétrica foi lançada pela Varityper Corporation e era chamada de Varityper, porque uma roda estreita em forma de cilindro podia ser substituída para alterar a ponte. Ao atribuir o espaçamento variável ao invés do uniforme, a mesma apresenta o revolucionário conceito de espaçamento proporcional das linhas. As caracteres de tamanhos diferentes, o Type 4 recriou a aparência de uma página escrita e o efeito foi ainda mais aprimorado ao incluir fitas de filme de carbono, e em 1937 que produziam as palavras mais claras e nítidas na folha de papel. A IBM Corrective Selectress apresentou a novidade do recurso de correção das máquinas, onde a colocação de uma fita adesiva na frente da fita de filme de carbono poderia remover a imagem de pó preto de um caractere digitado, eliminando a necessidade de pequenos frascos de corretivo ou uma borracha dura que poderiam vir a danificar a folha de papel, fazendo com que o usuário perdesse o conteúdo. E essas máquinas também introduzem o pitch selecionável para que a máquina de escrever pudesse ser alternada entre tipo Pica, que é 10 caracteres por polegada, e o tipo Elite, que são 12 caracteres por polegada. Mesmo dentro de um mesmo documento, não obstante essas mudanças, todas as Selectress eram monoespaçadas, ou seja, cada caractere e espaço de letra tinha a mesma largura na página, que valia por uma letra ou por um ponto final. E os últimos modelos, alguns avanços da IBM foram posteriormente adotados nas máquinas mais baratas produzidas por suas concorrentes. Por exemplo, as máquinas de escrever elétricas da Smith Corona, lançadas em 1973, adotaram cartuchos de fita intercambiável e eram as Coromatics patenteadas. Falaremos agora sobre os modelos eletrônicos, que foi um grande avanço para as máquinas de escrever, né? A última e principal mudança na máquina de escrever foi torná-la totalmente eletrônica. A maioria delas substitui o Type Ball por uma impressora de impacto de tipo margarida, que poderia ser de plástico ou metal, e um disco de letras moldadas na borda externa das pétalas. O conceito de impressoras margarida surgiu pela primeira vez em impressoras desenvolvidas pela Diablo System na década de 70. E a primeira máquina de escrever eletrônica margarida comercializada no mundo é a Olivetti TES 501, lançada em 76, e em 78 vieram outros modelos, como a ET101 com display de funções, a TES 401 com display de texto e disquete para armazenamento de memórias, e isso permitiu a Olivetti manter o recorde mundial no design de máquinas eletrônicas, propondo modelos cada vez mais avançados e performáticos aos anos seguintes. Ao contrário da IBM Selectrix e dos modelos anteriores, essas máquinas eram realmente eletrônicas e contavam com circuitos integrados e componentes eletromecânicos, e algumas vezes elas também eram chamadas de máquina de escrever de exibição. Processadores de texto dedicados ou máquinas de escrever de processamento de texto, embora esse último termo também fosse usado frequentemente aplicado às máquinas menos sofisticadas que apresentavam apenas um visor minúsculo, às vezes apenas uma linha de modelos sofisticados eram chamados de processadores de texto, embora esse termo quase sempre denote um tipo de programa de software. Os fabricantes dessas máquinas incluíam a Olivetti, sendo a TES 501 o primeiro processador de texto da marca, né, totalmente eletrônico, com a impressora margarida e disquete de armazenamento, a Brother com a Brother WP1 e também a WP500, né? A Canon com a Canon Cat, a Smith Corona com a linha PWP, ou seja, Personal Word Processor. E vamos falar um pouco sobre o declínio da máquina de escrever, né? A difusão dos computadores pessoais e da editoração eletrônica, a introdução de tecnologias de impressoras a jato de tinta e laser de baixo custo e de alta qualidade, assim como o uso generalizado
de publicações na web, e-mails e outras técnicas de comunicações eletrônicas. Contribuíram de forma decisiva para que a máquina de escrever entre em desuso. Assim, em 2009, máquinas de escrever continuaram sendo usadas por várias agências governamentais e outras instituições dos Estados Unidos, principalmente para preencher formulários pré-impressos sem o uso. Também era visto em maternidades e funerárias. Existe um mercado muito específico e especializado para a máquina de escrever devido aos regulamentos de muitos sistemas correcionais nos Estados Unidos, onde os prisioneiros são proibidos de terem computadores ou equipamentos de telecomunicações, mas os mesmos podem possuir uma máquina de escrever. A empresa Swintech, sediada em Moonshine, New Jersey, produzia uma variedade de máquinas de escrever nas suas fábricas japonesas e também na Indonésia e, se eu não estou enganado, na Malásia também, para uso no sistema prisional, e eram feitas de plástico para prevenir que os prisioneiros escondessem itens proibidos dentro das mesmas. E em 2011 a empresa tinha contratos com pelo menos prisões de 43 estados dos Estados Unidos. Em 2012, a fábrica da Brother no Reino Unido fabricou o que alegou a última máquina de escrever já feita no Reino Unido, e a mesma foi doada ao Museu de Ciência em Londres. Isso é uma curiosidade, né? E no século XXI viu um renascimento do interesse de máquinas de escrever entre as pessoas adeptas de cultura maker, steampunk, hipster e outras culturas, né? Na América Latina e na África, as máquinas de escrever mecânicas ainda são comuns e podem ser usadas sem o uso de energia elétrica. Na América Latina, as máquinas de escrever utilizadas são, na maioria das vezes, modelos fabricados no Brasil. E agora vamos, já que citamos o Brasil, vamos falar da indústria da máquina de escrever em território nacional. Os funcionários no Brasil, as máquinas de escrever foram importadas até que passassem a existir condições de instalação das primeiras indústrias metalúrgicas a partir da criação da Companhia Siderúrgica Nacional, ao ano de 1941, no então governo de Getúlio Vargas. A primeira foi a americana Hamilton, que se instalou no Rio de Janeiro em 1948, e depois a sueca Facit, que chegou em Minas Gerais em 1955, e finalmente a italiana Olivetti passou a produzir suas máquinas no estado de São Paulo ao ano de 1959. Outras fábricas também surgiram mais tarde, como a Precisa Sociedade Anônima de origem suíça em São Paulo, ou a IBM, que se instalou no Brasil, especializada em máquinas eletrônicas para escritórios. E essas empresas focadas em máquinas de escrever entraram em decadência a partir do início da década de 90, com a redução da demanda, porque o mercado passou a adotar computadores e impressoras como alternativa mais eficiente para a produção de texto. E a fábrica da Olivetti, em Guarulhos, por exemplo, foi desativada em 96, e a produção das máquinas de escrever mecânicas foram alocadas nas fábricas da empresa no México, que deveria ser o suficiente para atender a baixa demanda do equipamento. A Facit Sociedade Anônima foi a última a continuar produzindo no Brasil até o final da década de 90, após ter administração assumida por empregados em um modelo de autogestão. Falando um pouco sobre a bola de escrita Ramsay, que em meados do século XIX o ritmo crescente da comunicação empresarial criou demanda pela mecanização do processo de escrita. Estenógrafos ou telégrafos podiam registrar informações à taxa de 130 palavras por minuto, enquanto uma pessoa com caneta estava limitada ao máximo de 30 palavras por minuto. Número baseado no recorde de velocidade de escrita de 1853. As máquinas foram produzidas no fim do século XIX, deixavam os datilógrafos às cegas, porque o mecanismo tampava o papel e não era possível enxergar o que estava sendo datilografado. O problema foi resolvido graças a Thomas Oliver, criador da Oliver
Whittier Company através da criação de um arranjo semicircular que mantinha as barras de tipo afastadas da área de digitação. A última fábrica a produzir tais máquinas não elétricas foi a Godrej and Boyce em Mumbai, na Índia, que encerrou a produção em 2011, depois de ter vendido 1.000 exemplares ao ano anterior. A primeira patente norte-americana consta que William Austin Burton, de Detroit, cujo conteúdo foi destruído pelo incêndio do escritório de patentes em Washington em 1836, para esclarecimentos, eu recomendo a leitura de Inventores Brasileiros Injustiçados. Claro que isso é só uma coisa. E a Ramos Malling Hansen desenvolveu uma máquina de escrever chamada de bola de escrita Hansen durante as décadas de 1870 e 80. E muitos aprimoramentos nela, contudo a bola de escrever permaneceu a mesma no primeiro modelo da máquina de 1870. O papel era preso a um cilindro dentro de uma caixa de madeira. E em 1874 o cilindro foi substituído por um mecanismo que movia-se sobre a bola de escrita. E então, ao ano seguinte, conhecido como modelo alto, foi patenteado. E a primeira das bolas de escrever que funcionou sem eletricidade, a Malling Hansen, participou de exposições mundiais em Viena em 1873 e em Paris em 1878 e recebeu o prêmio de primeiro lugar por sua invenção em ambas as exposições. E a bola de escrita de Hansen foi produzida em letras maiúsculas e ela foi usada como modelo pelo inventor Frank Haven Hall para criar a máquina que produziria a impressão de cartas mais baratas e rápidas. Vamos falar um pouco sobre o legado que as máquinas deixaram, tipo o layout QWERT das máquinas de escrever tornou-se padrão nos layouts de teclados. As máquinas de escrever da Shawley e Glinden de 1874 estabeleceram tal layout para as teclas das letras. Durante o período da Shawley, em seus parceiros experimentaram esta novidade e surgiram outros arranjos de teclado, mas esses são pouco documentados. A máquina da Blink Defer, com seu layout DHIA Tensor, pode ter sido a primeira tentativa de otimizar o layout para obter vantagens em eficiência. O layout da Shawley não é o layout mais eficiente para o idioma inglês, por exemplo, pois requer que o digitador mova seus dedos entre linhas para digitar as palavras mais comuns. E embora o teclado da mesma fosse o layout mais comumente usado em máquinas de escrever, no século XX buscou arranjos de tecla que fossem mais satisfatórios. Vários layouts surgiram, como o Dvorak, foram propostos para reduzir a ineficiência percebidos pelo layout antigo, mas nenhum deles substituiu o mesmo. E vamos falar aqui sobre uma série de convenções tipográficas que originaram-se de uso generalizado da máquina de escrever e surgiram como base de características e limitações do mesmo. Por exemplo, a máquina de escrever com o teclado da Shawley não incluía teclas para meia risca ou travessão. Para superar tal limitação, algumas vezes o usuário usava de digitar um hífen em vez de aproximar esses símbolos. E essa convenção da máquina ainda é usada em várias vezes nos computadores, embora o aplicativo moderno já possua como inserir tais caracteres. E outros exemplos de práticas da máquina de escrever ainda são usados nos sistemas de editoriação eletrônica, que inclui a inserção de espaço duplo entre as frases, assim como apóstrofo de máquina de escrever, as aspas retas, como marcas para citação e plica ou aspas. E a prática de sublinhar um texto no lugar de inserir o itálico, o uso de todas as maiúsculas para dar ênfase também são exemplos de convenções tipográficas derivadas das limitações das máquinas de escrever.
Um impacto social: quando a Hamilton começou a comercializar as máquinas de escrever, a empresa presumiu que a máquina não seria usada para compor texto, mas para transcrever ditados, que as pessoas que digitaria seria provavelmente uma mulher. E nesse sentido, a máquina de escrever da Schulze e Glinden, de 1800, trazia a ornamentação floral na caixa. E durante a Primeira e Segunda Grande Guerra, o número crescente de mulheres a entrar no mercado de trabalho, como nos Estados Unidos, muitas vezes mulheres começaram como trabalhadores profissionais dos empregos de datilógrafas. E nesse contexto tornou-se clichê da vida de escritório a representação de um homem de negócio lascivo que fazia investidas sexuais a uma datilógrafa. E isso é ridículo, né? Não precisamos nem comentar. Mas isso daqui é só um comentário. Aparecendo em vaudeville e em filmes, contudo, essa profissão foi considerada uma apropriada para as mulheres, que se apresentava como caça de boa conduta. E de acordo com o censo norte-americano de 1994,9% dos estenográficos e datilógrafos eram mulheres solteiras. Afinal de contas, vamos lá, botar nos pingos nos i. A mulher é melhor do que o homem para muitas coisas. E no campo da datilografia não fica muito atrás. Porque, por exemplo, eu consigo datilografar rápido, mas minha mãe, tipo... Cara, se ela pegar a máquina que eu tenho aqui, ela escreve num ritmo que me deixa lento, né? Então tem essa, né? Isso também se dá pelo fato, tipo, da precisão que elas têm. Coisa que o homem não tem. O homem é mais um pouquinho mais relaxado. E não é uma crítica. É um comentário, cara. Isso é uma opinião particular. E é isso, amigos. Eu quis trazer... Já que eu tô usando uma máquina de escrever Ipanema Hamilton da década de 80 para a criação dos roteiros do Repórter Antiquado, com o intuito de se aproximar assim de uma redação mais antiga, eu resolvi trazer a história da máquina de escrever. E é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Lembrando aos amigos, gostou do conteúdo que acabou de assistir? Quer ajudar o nosso humilde canal? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, marque em todos. Assim você pega nosso conteúdo quentinho quando os mesmos saem do forno e ajuda o canal a continuar levando conteúdo à plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do que viu? Acha que somos merecedores de seu like? Se você achar, deixe seu like. Seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição de nosso conteúdo na plataforma. Ele também, assim como a inscrição, é de graça e nos ajuda bastante. Acha que nós não merecemos o seu like? Se você não acha isso, o YouTube não detém a função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. Sinta-se livre para criticar nosso conteúdo. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistirem mais essa transmissão do canal Antiquados ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Me despeço dos amigos. Até uma próxima transmissão. Tchau.